Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Aquele espaço para a gente conversar sobre o que está pegando no mundo de um jeito assim, direto ao ponto. Olha, hoje o tema é quente, Venezuela. Mas a gente quer fugir um pouco daquela discussão que fica só na ideologia, sabe? Vamos mergulhar numa história mais complexa, que envolve narcotráfico, poder, autoritarismo e, claro, geopolítica. O foco, Nicolás Maduro e o tal Cartel de los Soles. Essa ideia de uma rede criminosa dentro do Estado venezuelano, né? Isso está na mira dos Estados Unidos faz tempo, e com essa conversa toda de Donald Trump talvez voltar, bom, a pressão pode aumentar muito. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender como Maduro se segura no poder com essa suposta ligação com o crime e por que os zeus olham para a Venezuela não só como ditadura, mas como uma ameaça que vai além das fronteiras. Eu sou o Pedro. Eu sou a Gabi. E eu sou o Lucas, bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Vamos lá! Vamos. Para a gente começar, acho bom lembrar como Maduro chegou lá, né? E como ele ficou tão forte no poder. Ele assumiu em 2013, depois da morte do Chávez. E de lá para cá, o que a gente viu foi um fechamento do regime, né? O Congresso, que tinha maioria de oposição, foi meio que esvaziado. Opositores presos. Exato. Eleições que muita gente diz que foram fraude. Imprensa atacada. É um cenário clássico, infelizmente, de concentração de poder. E um ponto-chave nisso tudo foi o papel das Forças Armadas, né? Elas viraram um pilar para sustentar o regime, não só para a defesa do país. Mas só isso explica ele continuar lá? Quer dizer, mesmo com crise econômica, isolamento, deve ter mais coisa aí, né? Com certeza. Essa é só uma parte da história. A outra parte, talvez a mais obscura, é justamente essa ligação com o crime organizado. É daí que vem essa acusação pesada dos Estados Unidos de classificar a Venezuela como um narco-estado. Narcoestado. Essa palavra é forte. O que significa isso na prática? Que o governo todo está metido com tráfico. Não o governo inteiro como se fosse uma política oficial, assim, documentada. Mas a acusação é que gente muito importante do alto escalão mesmo, perto do Maduro, estaria envolvida de forma estrutural. Não seria só corrupção aqui e ali, sabe? Seria uma relação de simbiose. O Estado daria proteção logística. E o crime daria dinheiro, apoio. Exatamente. É nesse contexto que falam do tal Cartel de Los Soles. Tá. E o que é esse Cartel de los Soles? É tipo um cartel mexicano com um chefão, uma estrutura clara? Pelo que se sabe, não é bem assim, com um chefão único. O nome é mais uma forma de descrever uma rede, sabe? Uma teia. Envolveria militares, gente de alta patente, principalmente da Guarda Nacional Bolivariana. Por isso o nome Soles, das estrelas douradas no uniforme deles, os generais. Generais, usando a posição uniforme para facilitar o tráfico. Essa é a acusação. Eles controlariam portos, aeroportos, fronteiras, usariam a infraestrutura do Estado para ajudar a droga a passar e, claro, lucrariam com isso. Que coisa! E eles trabalham sozinhos ou têm parceria com outros grupos? Não operam sozinhos. As investigações apontam ligações fortes com grupos como as dissidências das Farc, aqueles que não entraram no acordo de paz na Colômbia, e o ELN. Esses grupos atuam muito na fronteira Colômbia-Venezuela. A Venezuela serviria como um tipo de refúgio, sabe? E um corredor para eles também traficarem. E para onde vai essa droga toda? A rede tem conexões para fora? Ah, sim. Tem conexões para levar a droga para a América Central, para o México e de lá para os Estados Unidos. E parece que também rotas para a Europa. Então, deixa eu ver se eu entendi. A cocaína vem da Colômbia, entra na Venezuela Isso. e lá, em vez de ser combatida, ela recebe tipo um passe livre de setores do Estado. Essa é a acusação principal. O território venezuelano funcionaria como um grande centro logístico protegido. Pistas clandestinas, portos, estradas. Tudo operado com a ajuda ou vista grossa de agentes do Estado. Isso diminui muito o risco para os traficantes, imagino. Com certeza, permite movimentar grandes quantidades. O Estado ou partes dele, em vez de lutar contra, estaria facilitando. Se a gente pensa na teoria realista das relações internacionais, faz até um sentido perverso, né? O regime usa todos os meios, lícitos ou não, para se manter no poder, para ter dinheiro, para desafiar os Estados Unidos na região. E essa visão dos Estados Unidos, de narco-estado, não ficou só no discurso.
teve ação concreta, né? Sim, muito concreta. Em 2020, o Departamento de Justiça americano fez algo bem drástico. Acusou formalmente o Maduro e várias outras figuras do alto escalão. E as acusações são pesadíssimas. Sim, narcoterrorismo, conspiração para traficar cocaína para dentro dos Estados Unidos, corrupção, lavagem de dinheiro. É muita coisa. Narcoterrorismo, o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que eles acusam Maduro e companhia de usar o tráfico não só para lucrar, mas também como arma política, em colaboração com grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, como as Farc. A acusação fala que essa parceria dura mais de 20 anos. Que a Venezuela virou esse ponto central para o tráfico com proteção oficial. E eles ligam isso diretamente ao autoritarismo, sabe? Que controlar instituições, fechar o regime, serviu também para proteger essas atividades criminosas. É quase uma captura do Estado pelo crime, então. Exato. É um conceito que a gente estuda a governança penal global, o crime organizado transnacional que se mistura com o Estado. Vira um problema que um país sozinho não resolve. Desafia a soberania, né? Precisa de resposta internacional. E o Maduro, como ele fica com essa acusação formal nos Estados Unidos? Fica numa posição muito delicada internacionalmente. É um chefe de Estado em exercício, mas para os Estados Unidos ele é formalmente acusado de crimes gravíssimos. Para mostrar que não era brincadeira, os Estados Unidos ofereceram recompensas enormes. 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão ou condenação do Maduro. E 10 milhões por outros nomes importantes, como Diosdado Cabello. Quer dizer, ele está lá em Caracas, no palácio, mas na justiça americana ele é um procurado. Essa linha dura dos Estados Unidos ficou muito clara no governo Trump, né? A tal política de máxima pressão. Sim, foi uma estratégia com várias frentes. Primeiro, romperam relações diplomáticas. Depois, reconheceram o Juan Guaidó como presidente interino, lembra? Lembro, claro. E aí vieram as sanções econômicas pesadas, principalmente no petróleo, que é o coração da economia venezuelana. Tentaram isolar o Maduro de todo jeito. O Trump até falou que todas as opções estavam sobre a mesa. Isso incluía a intervenção militar, ele pensou nisso mesmo. Olha, essa frase é clássica para gerar pressão, né? Quanto sério foi considerado lá dentro, a gente não sabe ao certo. Mas a maioria dos analistas acha que o foco principal do Trump era derrubar o Maduro sem precisar de guerra, usando a economia, a diplomacia, apoiando a oposição. Asfixia econômica. Isso. A ideia era criar uma crise tão grande que o regime não aguentasse. A ameaça militar ficava ali, no ar, para aumentar a pressão. E agora com essa possibilidade do Trump voltar, o que a gente pode esperar? Mais pressão ainda. É o que todo mundo espera, né? Se o Trump voltar, a Venezuela com certeza volta a ser prioridade na política externa para os Estados Unidos na América Latina. A visão dele sobre o Maduro, não só ditador, mas líder de um narco-estado ligado a terroristas, isso pode levar a um aperto muito maior. Novas sanções, talvez? Mais isolamento? Provavelmente. E talvez ações mais diretas contra o dinheiro e a logística do cartel de Los Soles. A coisa pode esquentar de novo, sim. Mas o Maduro não está sozinho nessa, né? Ele tem aliados importantes que ajudam ele a aguentar essa pressão toda. Não, de jeito nenhum. A sobrevivência dele depende muito desse apoio externo. É uma turma variada, sim. A Rússia dá apoio militar, diplomático, financeiro. A China é um parceiro econômico-chave. Compra petróleo, empresta dinheiro. O Irã também se aproximou bastante. E aqui na América Latina, como fica? Bom, aí entra a questão de alguns governos. Inclusive o Brasil, com o governo Lula, que mudou a abordagem em relação ao governo anterior. É verdade. O governo Lula III fez diferente. Reabriu a embaixada, restabeleceu relações completas. Exato. E teve aquele episódio marcante, né? Recebeu Maduro em Brasília com honras de chefe de Estado para uma reunião de presidentes sul-americanos. Aliás, na época o presidente Lula deu declarações falando que as críticas à democracia venezuelana eram narrativas, o que gerou muita polêmica. E o Brasil defende a volta da Venezuela para o Mercosul também, né? Mesmo ela tendo sido suspensa justamente por problemas democráticos. Defende. A posição é de reintegrar, de dialogar. Mas isso não cria uma contradição? O Brasil se diz uma democracia, mas ao mesmo tempo parece, sei lá, normalizar um regime autoritário e acusado de coisas tão graves. É o grande debate. Gera muitas críticas sobre a coerência da política externa.
Alguns veem como pragmatismo, tipo, é melhor ter ele por perto para conversar, outros veem como afinidade ideológica mesmo. Mas o custo para a imagem do Brasil existe. E pensando nas teorias de RI, mostra um pouco a falha do liberalismo institucionalista aqui, né? As instituições regionais, tipo o EA ou Unasul, não conseguiram frear essa deterioração na Venezuela. Às vezes a falta de acordo nelas até ajudou o Maduro. Então, resumindo tudo que a gente conversou, a Venezuela do Maduro é um caso bem mais complexo que só uma ditadura. Essa acusação de ser um narco-estado com esse cartel de Luiz Solis agindo dentro do governo é fundamental para entender como ele se mantém e por que os Estados Unidos reagem tão forte. Exatamente. E ele não se mantém só na força bruta interna. Tem essa rede de apoio de fora, Rússia, China, Irã, e tem a postura de vizinhos, como o Brasil, que optou por uma reaproximação diplomática, o que alguns veem como tolerância ou até apoio. Isso complica qualquer solução que precise de união regional. E o futuro próximo? Cheio de incertezas. Se o Trump voltar, o cerco pode apertar muito mais. Isso vai colocar o Brasil e outros países aqui da região numa encruzilhada ainda maior, né? Continuar com essa política de diálogo e reintegração, correndo o risco de parecer conivente, ou mudar de lado, se alinhar a uma pressão maior por democracia e contra o crime organizado. A gente precisa acompanhar de perto. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as ideias sobre essa situação tão complicada aqui do nosso lado. Isso. E se o pessoal gostou, achou útil, compartilha. Manda para quem precisa entender melhor o que está rolando na Venezuela e na nossa região. E claro, sigam o Relações Internacionais em Minutos para mais análises assim, tentando ir fundo nos assuntos com dados, com teoria, mas sem complicação. Para a gente terminar, fica uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Considerando tudo isso, a pressão americana, o apoio de outros países, as denúncias de narcotráfico, a crise humanitária lá dentro e os interesses do Brasil, qual deveria ser a postura ideal do Brasil em relação à Venezuela do Maduro hoje? O que seria o certo a fazer pensando em tudo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima.